reunião, eu tinha uma lista imensa de perguntas para fazer para vocês, mas quando chegou um momento eu percebi que as perguntas iam começar a ser sobre o assunto que eu não tinha falado. Aí digo, agora eu vou dar nome nesse povo. Aí eu vi que era melhor não seguir com as perguntas. Então a gente está abordando isso aqui, que eu acho que é um tema que eu não abordei com ninguém ainda, a não ser numa reunião com o presbitério, que eu abordei com eles sobre esse assunto. Quem de vocês sabe qual é o significado da palavra milênio? O que quer dizer isso? Quando se fala em milênio, está se falando do quê? Quem sabe aí, dá bota umas palminhas aí para eu ver mais ou menos a realidade da turma. Nessa página 0, nessa página... Nessa página, ali tem achei 1, 2. Tá bom. Então, vocês vão ter o primeiro estudo sobre o milênio da vida de vocês, da maioria de vocês. E quando você ouvir falar em milênio, você vai estar ouvindo sobre um dos temas mais apaixonantes da Escritura, e é um tema que junta todos os futuristas. Futuristas são aqueles que creem que as profecias, principalmente as profecias de Apocalipse, são profecias que estão todas no futuro. Você pode estranhar, mas é porque existem escolas teológicas com ideia de que o que está escrito em Apocalipse já aconteceu. Pode. O que está escrito em Apocalipse já aconteceu e a gente ficou vivo. Sobrou todo mundo vivo aqui depois daquele negócio todo. Tem uma escola teológica que vão ter uma ideia assim. Mas o restante, os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, todos são o que chama-se de pré-milenista. O pré-milenista, por assim dizer, já significa aquele que crê que nós estamos antes do milênio. Nós estamos no pré-milênio. O milênio está no nosso futuro. O que é o milênio, então? O que seria esse tal de milênio que está no futuro? A ideia é de que vai haver um reino visível, real, administrativo, por assim dizer, do Senhor Jesus aqui na Terra, durante um período de 1000 anos, sobre as nações que existem hoje aqui na Terra. Ele vai reinar sobre essas próprias nações. Vai reinar sobre o Brasil, vai reinar sobre a Venezuela. Aliás, a esperança para o povo lá da Venezuela está voltada hoje para o milênio, que antes do milênio ficou difícil para eles resolver a coisa lá. Nós também temos que estar com expectativa por esse reino do Senhor, antes que nossos governantes nos transformem numa confusão completa. Temos que esperar pelo reino do Senhor. E de maneira que quando você ouvir falar essa palavra milênio, você
sabe o que significa? Um tempo futuro, onde as Escrituras indicam que será durante 1000 anos, onde Jesus estará governando aqui sobre esta terra. Isso seria antes do Senhor criar novos céus e nova terra. As promessas de que Deus vai criar novos céus e nova terra, elas ficam lá mais para depois do milênio. Tá? Mas, assim, uma perguntinha mais importante que a gente tem que responder de saída é: qual é a importância desse negócio? Por que é importante entender e crer no milênio? Tem alguma coisa prática que possa sair disso? Jesus vai reinar daqui a 1000 anos, né? Vai reinar 1000 anos, a partir de quando voltar. E eu? O que isso tem a ver com o meu domingo? O que isso tem a ver com meus estudos? E o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Eu queria dizer assim, essa pergunta, ela tem 2 ou 3 respostas, todas elas importantes. A primeira resposta é que o cumprimento do milênio é mais uma confirmação do caráter do Senhor. O cumprimento do milênio é mais uma confirmação do caráter de Deus. Deixa eu contar para vocês assim, que historicamente, principalmente lá nos primeiros 400 anos da vida da igreja, alguns pais da igreja, já nos primeiros séculos, começaram a alterar a ideia a respeito de Apocalipse. Quando a igreja recebeu o livro de Apocalipse, os discípulos, principalmente um discípulo de João, que se chamava Policarpo, e não só ele, outros também, entendiam que Apocalipse se referia a um tempo futuro e que as coisas iam acontecer exatamente como estão escritas no livro. Tá? Não era assim um monte de figuras. A primeira expressão do livro era a expressão Apocalipse, que quer dizer revelação. Então, o livro começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo. Se é revelação de Jesus Cristo, e eu vou pegar tudo aquilo que fala e transformar em figuras etéreas que pode significar isso, que pode significar aquilo, que talvez seja não sei o quê, já não vai ser revelação. Então, o livro deveria se chamar Confusão de Jesus Cristo, se fosse para ser um livro todo tomado figurativo e que a gente não pudesse entender as coisas como elas são. Mas o livro começa com revelação de Jesus Cristo. Então, é uma questão de fé. Segundo, peguem esse conceito que eu vou dar agora para vocês, porque muitos, mesmo estudiosos de escatologia, muitos não têm esse conceito claro na cabeça. Lá em Apocalipse, capítulo 20, que vai surgir a expressão 1000 anos. A expressão 1000 anos aparece no capítulo 20.
E já no versículo 2, e diz que prendeu, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A partir daí, a expressão 1000 anos, ela aparece num total de 6 vezes. Então, um amilenista que você encontrar vai querer dizer que não existe isso aqui, que isso aqui é figurativo, que esses 1000 anos são uma figura de toda a era da igreja, de tudo que aconteceu na igreja. É um livro figurativo sobre as várias eras da igreja do Senhor. Essa é a explicação que você vai ouvir de um amilenista. Tem amilenista, tem pós-milenistas. Pós-milenistas creem que tudo já aconteceu. E o amilenista crê que nunca vai acontecer nada, é tudo figurativo. O que acontece? Nós temos que ver essa problemática por um outro ângulo. O ângulo principal não é o que está aqui em Apocalipse. O texto de Apocalipse 20 é só para vir trazer um pouco mais de clareza. O ângulo principal é outro. O ângulo chave é o que o povo de Israel representa para Deus. Essa é a questão. O que o povo de Israel representa para Deus? Qual é o lugar para o povo de Israel na mente e no coração de Deus hoje? Então, você vai encontrar a resposta para essa pergunta não em Apocalipse. Vai encontrar em alguns lugares do Novo Testamento, mas para você entender a fundo, para você ter uma visão clara, você vai encontrar essa resposta no Velho Testamento. Qual é o lugar do povo de Israel na mente e no coração de Deus? Bom, o povo de Israel viveu lá no Velho Testamento. Então, nós temos que fazer outra pergunta. Que promessas Deus deu a esse povo? Que promessas Deus deu a Israel como nação que mora lá no Oriente Médio? Deus fez promessas a eles. Aqui, nós já estamos nos aproximando ao ponto onde você precisa aprender a combater o que é chamado na teologia de teologia da substituição. Que Israel era o povo de Deus, mas eles foram rebeldes, mas eles crucificaram a Cristo. Então Deus substituiu Israel pela igreja. E o plano eterno de Deus envolve só a igreja. Isso é chamado de teologia da substituição. Agora, Deus se interessa pela igreja e Israel já era. Acabou para Israel. Não tem vez para Israel. E quando eu pedi lá atrás, não sei se todos de vocês participavam daquilo, quando eu pedia para lerem Mateus de 21 a 25. Mateus, desde o capítulo 21 até o capítulo 25. Naquela leitura, já havia intenção de deixar vocês com algumas sementes claras para aquilo que nós vamos dizer aqui hoje. Vamos abrir lá de novo, em Mateus 21,
Na verdade, eu pedi para vocês lerem, estudarem Mateus 21 a 25, né? Mateus de 21 a 25. Você vai ver, primeiro, que no capítulo 21, você já vai ver a entrada triunfal de Jerusalém, os judeus crendo que Jesus era o Messias. Gravem essa historinha na cabeça. Vou dar uma historinha simples para vocês. Quanto mais você grava o contexto histórico, o que estava acontecendo, quanto mais você entender o contexto, você entende o que está sendo ensinado dentro do contexto. Jesus passou, vamos para esse pano de fundo aqui. Jesus passou 3 anos com os discípulos. Os que estudam a parte cronológica da história e geografia das caminhadas de Jesus, eles chegam à conclusão de que Jesus só andou com os discípulos. Obrigado. Alguém quer um cafezinho? Jesus andou com os discípulos 2 anos e meio sem falar nada sobre quem ele era. Ele falava, eu sou o pão da vida, né? Ele falava, eu sou a luz deste mundo, mas ele não falava que ele era um Messias. Ele queria que as evidências fossem mostrando para os discípulos e os discípulos chegassem a entender que ele era o Messias. E isso aconteceu só depois de 2 anos e meio de ministério, de andar com eles. E você sabe que Jesus transitava muito mais no norte do que no sul do país, né? No sul você tem a Judéia, no norte você tem a Galileia. Mas Jesus passava da Galileia, subia em direção ao Monte Hermon e ali, no meio daquele monte, tinha uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Era uma cidade turística. Vinham gente de todos os povos orientais, de todos os lados. Ali, até hoje, tem uma nascente de água no meio das rochas, onde estão gravados adorações a deuses dos pagãos que vinham ali e desenhavam seus deuses ali nas rochas daquelas fontes de água. Tá? Cesareia de Filipos. E ali tinham 2 anos e meio. E Jesus se percebe que Jesus estava concluindo que estava na hora de ter a conversa mais séria de todas com os discípulos. E ele entrou nessa conversa, assim, meio de lado, falando, olha, quem é que o povo diz por aí que eu sou? Eles dizem que tem os profetas, alguns tinham até ideia de reencarnação, que João Batista reencarnou entre os mortos, tinha todas as ideias ali. Mas aí Jesus disse, e vocês? Aí o Pedro, como não podia deixar de ser, o Pedro já solta lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que ele é bem-aventurado, porque recebeu uma revelação que era do Pai. O que acontece? Nesse momento, você tem uma coisa nova. Primeiro, o Messias na Terra. Segundo, gente em volta dele, de íntima ligação com ele, dizendo, nós somos da turma dele. Nós somos
da intimidade do Messias. Só que eles estavam já querendo, o negócio é barco. Então agora vai descer para Israel, vai tomar conta de tudo, vai derrotar os romanos, vai expulsar os romanos daqui e vai dar a Israel a tão esperada liberdade. Só que, estranhamente, você vai lá, pegue, por exemplo, a sua Bíblia em Mateus, começa a ler do capítulo 16, Mateus 16 é que relata isso, começa a ler de Mateus 16 em diante. Depois vou para Marcos, vá para a mesma experiência em Marcos e depois lê os capítulos seguintes, você vai descobrir algo interessantíssimo. Jesus não falou para eles que ia morrer até esse momento. No momento que eles falam que Jesus era o Cristo, Jesus começa a falar para eles que ele ia morrer. Então, o ponteiro na cabeça deles assim foi lá no máximo assim, depois aí ficou com aquelas agulhas balançando, porque eles não entendiam mais nada. E a partir daí, a partir desse momento, aconteceu outra coisa. É a partir daí que Jesus começa a dizer que eles tinham que morrer também. A pregação do reino, que diz: quem quiser vir após mim, se negue, ela começa aí. Ela não começa antes. Ela é dada para aqueles que já creram que Jesus é o Cristo. Quando eles creram que Jesus é o Cristo, Jesus começou a pregar essa mensagem sobre a necessidade de eles mesmos morrerem. Então, tudo isso, ele ficou 2 anos e meio, que ele só ensinava e fazia milagre, ensinava a fazer milagre, ensinava e fazia milagre, mas agora dá essa mudada. A partir dali, Jesus desce do monte. Eu só não tenho certeza se é Monte Hermon ou é um Monte Hebron. O nome é tão parecido dos dois que eu me atrapalho. Se algum de vocês souber, me diga, por favor. Então, Jesus, a partir daí, Jesus parte de lá do norte do país e começa a descer direto para Jerusalém. E aí é o trajeto de meio ano, ele parando em cada lugar de novo, ensinando, fazendo milagres e descendo para Jerusalém. O que aconteceu? Antes dele chegar em Jerusalém, ele passa por Betânia e ressuscita Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, imagina, a turma que estava com Jesus, às vezes chegava a 70, 100. Os 12 já haviam concluído que ele era o Messias. E essa coisa já tinha se esparramado ali. O ambiente é assim, ó, Jesus é o Messias, nós somos o exército dele. Se prepare para matar romano aí, porque cada um de nós vai matar 200 romanos. Alguma coisa desse tipo, assim, passava na cabeça deles. Aí Jesus vem vindo em direção a Jerusalém, mas chega em Betânia, ele ressuscita Lázaro. Vocês leem aqui a entrada triunfal, ela está no capítulo 21 de Mateus, né? Mas vocês forem ler a entrada triunfal de Jesus lá em João, por exemplo, e em Marcos, em Lucas, vocês vão ver mais claro o alvoroço que foi aquilo. Ele ressuscita um morto de 3 dias, ou 4 já. E uma das irmãs lá diz para ele: Senhor, já está cheirando mal, não te mete com isso aí. Ele ressuscita, imagina a repercussão em tudo. Aquilo varreu, saiu de Betânia assim, varrendo todos os arredores, entre Jerusalém, e é polvorosa. Aí o povo sabe que ele está vindo em direção a Jerusalém, corre todo mundo para o Monte das Oliveiras para recebê-lo
e fazer a festa. É agora, é agora, é agora. Finalmente chegou. Não sei se você sabe que aquela expressão Hosana, que eles cantam, aquela expressão não é uma expressão de louvor. Aquela expressão é uma expressão de súplica. Ela significa liberta-nos, salva-nos, liberta-nos, filho de Davi. Aí, por que filho de Davi? Porque o Messias era o filho de Davi. Então, eles começam a ter essa proclamação. O estado de ânimo deles durou pouco tempo, porque, obviamente, o Messias haveria de livrar Israel do jugo político. Isso faz parte das promessas, como nós vamos ver hoje, a libertação do jugo político. Então, qualquer um podia concluir que assim que entrasse na cidade, Jesus ia se virar para a direita, aonde estava a guarda, o aquartelamento dos romanos na cidade, estava no canto direito. Ele ia lá, provavelmente, aniquilar os romanos e salvar Israel. E Jesus entra e faz exatamente o contrário. Jesus entra para a esquerda, vai em direção ao templo e começa a agredir não os romanos, mas os sacerdotes do templo. Faz todo o inverso do que a turma esperava. E aí complica e começa. Por isso é que a mesma multidão que chamou ele de Cristo, essa mesma multidão depois disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Quer dizer, se ele não veio aqui para nos libertar, não nos serve para nada. Vamos matar ele. Essa foi a inversão que deu ali em poucos dias. Então, aí com a Bíblia aberta em Mateus, eu ensinei em 2016 algumas coisas que eu quero rever rapidinho aqui. Olha aqui. No capítulo 21, versículo 28, nós vemos a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Um diz que ia trabalhar na vinha e não foi. E o outro disse que não ia trabalhar e foi. Parábolazinha simples. Depois nós temos a parábola dos lavradores. Então, tem os lavradores que receberam uma cota de terra para plantar, não foram fiéis, espancaram os servos, mataram outro, apedrejaram outro. O Senhor enviou mais servos e por fim enviou o próprio filho, dizendo: bom, meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Essa parábola, Jesus conclui, olha o versículo 43, a aplicação prática que Jesus vai dar para essa parábola. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Olha então o que Jesus está dizendo aqui. Para quem é que ele disse isso? Versículo 45. Deixa o ambiente e a conversa completamente claros. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, Jesus falava a respeito deles. E é para eles que Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que reproduza
os respectivos frutos. Esses textos aqui, esses dois textos, tomados isolados de todo o contexto e tomados isolados de tudo que a Bíblia fala sobre Israel, sobre o futuro Israel, no Velho Testamento, esses textos aqui é que deram ou pretendem os teólogos que dê base para a ideia da substituição. Então, a igreja substituiu Israel. Deus pegou Israel e fez assim, tchau, quero mais. Agora é outro povo. Esse povo é a igreja. E acabou. Então, as consequências disso são várias, tá? E nós vamos vê-las também, as consequências disso. Mas o que nós vamos ver agora é o seguinte: quando você entra no capítulo 22, tem mais uma parábola. Depois do versículo 15 em diante, tem mais uma discussão de Jesus com os fariseus. No versículo 23, tem discussão de Jesus com os saduceus. Você vê que o ambiente todo era um ambiente de muito conflito, o tempo todo. Esses dias finais ali foram dias de muito conflito, tá? E no capítulo 23 é um sermão duríssimo, talvez o sermão mais duro de Jesus aos fariseus em todo o ministério dele. É muito surpreendente que ele não tenha sido apedrejado aqui, nessa hora do capítulo 23, que ele chama os fariseus de hipócrita do pior que você pode pensar, e publicamente, e fala para o povo que eles eram hipócritas e que o povo não desse ouvidos a eles, tá? E ainda para você ver a coroa, a cereja do bolo desse clima ruim e desse Jesus diferente, você recuando um pouco lá atrás, você indo no capítulo 21, se você voltar lá, você vai ver que no versículo 18, Jesus faz uma coisa que ninguém consegue encontrar uma aplicação boa para fazer uma pregação boa para animar ninguém. Jesus faz o único milagre destrutivo da vida dele. Todo milagre de Jesus é para construir algo bom. E aqui, Jesus faz um milagre destrutivo, vai olhar uma figueira, está com fome, a figueira não tem fruto. Se você conferir com outros capítulos, a coitada da figueira nem culpa tinha, porque não era estação de figo. Não era de se esperar que tivesse figo. Mas Jesus teve fome, foi lá, viu a figueira sem fruto, e ele estava já tão, assim, com o coração dele tão afetado com Israel, que ele vai lá e manda a figueira secar. Dá para a gente imaginar? Eu quando vejo o pessoal orando, dizendo, oh, Jesus, doce Jesus, eu coço a cabeça assim. Eu conheço nomes de Jesus, cada nome mais encantador, mas eu não vi o nome de Jesus doce. Eu nem gosto assim. Eu sei que é doce a palavra de Deus. Quando eu como a palavra de Deus, ela é doce demais. Mas eu acho que a expressão doce não é uma expressão muito moderna de um mundo que não conhece mais o que é
o que é a masculinidade viril. Eu não chamo Jesus de doce nunca. Nunca chamo Jesus de doce. E aqui, se tinha uma coisa que Jesus não estava aqui, não era doce de nada. Os discípulos estavam cada vez mais impressionados aqui com as coisas que Jesus estava fazendo. Que homem doce, pega um chicote e sai batendo nas costas dos cambistas lá, que desonravam a casa do Pai. Mas veja só, voltemos então ao fim do capítulo 23. Vamos começar a desmontar. Agora nós temos que desmontar essa teoria, essa teologia da substituição. A teologia da substituição cria dois problemas práticos, ou três. Um problema prático principal é que se Deus fez isso, fez essa substituição, tirou Israel, que não quer mais Israel, botou a igreja, é assim. E o que Deus vai fazer com todas as promessas que deu a Israel através dos profetas durante séculos? O que Deus vai fazer com aquelas promessas para aqueles profetas? Lembrem, as promessas aos profetas eram para uma nação, a nação israelita, que vivia numa terra. Todas as promessas que Deus fez a Abraão tinham a ver com uma terra, aquela terra que eles recuperaram lá em 1948. É um povo morando numa terra e Deus abençoando a eles ali naquela terra. Os que têm a teologia da substituição costumam misturar esse engano com um outro. O que eles dizem é que aquelas promessas eram da velha aliança. Aí te trazem os textos de Hebreus que mostram que a velha aliança está ultrapassada. Agora nós vivemos na nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então a velha aliança já era. Onde é que está o erro dessa forma de apresentação? É bem simples. O erro dessa ideia é que a aliança que foi ultrapassada pela nova aliança em Cristo é a aliança mosaica. A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, dando os mandamentos. E depois o livro de Levíticos, com todas as leis de como viver a fé, como praticar a fé, com todos os rituais relacionados à pessoa do Senhor Jeová que havia libertado eles do Egito. Essa aliança foi abrogada, foi substituída por outra maior. Não tem nada a ver com a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança de Deus com Abraão era para a geração carnal descendente de Abraão, e sempre as promessas tiveram que ver com uma terra. Preste atenção na próxima vez que você for ler o seu Velho Testamento, você vai ver que as promessas, o cumprimento da promessa feita a Abraão está sempre ligado com a terra que hoje o povo chama de Terra Santa. Tá? Então, a aliança abrâmica não foi abrogada. O que foi abrogado foi a aliança mosaica, a aliança com Moisés.
através da lei, um povo que vai viver para Deus através da lei. Isto foi abrogado. Existe uma outra aliança que nunca foi abrogada, que é a aliança que Deus fez com Davi. É outra aliança, aonde Davi recebeu a promessa de que um descendente dele sentaria no trono de Jerusalém para sempre. Vocês estão percebendo aqui como os ingredientes que falam de um reino futuro estão começando a aparecer aqui no Velho Testamento. Você não pode destruir toda uma verdade que aparece no Velho Testamento contestando um texto de Apocalipse que fala de 1000 anos, dizendo, não, esses 1000 anos são figurativos. Aquela profecia de 1000 anos ali em Apocalipse é a única que fala do tempo desse reinado. É a única. Mas não é ela que instala, não é aquela profecia ali que instala a ideia de um reino físico aqui nessa terra, com Jesus governando a partir de Jerusalém. E como é que os judeus entram nesse processo? Como é que a porta vai ser aberta para que Israel entre dentro de todo esse processo da vontade de Deus no fim dos tempos? Está aqui na mesma pregação de Jesus de Mateus 23. Vou lá, abram comigo. Capítulo 23 de Mateus, nós vamos ler do versículo 37 em diante. E aí tem uma promessa muito clara. Olha o que diz aqui. Primeiro, veja se o tom de Jesus era um tom de quem tinha descartado Israel. Se lá no capítulo 22, no capítulo 21, Jesus estava descartando Israel, como é que aparece palavras desse tipo aqui, mostrando um coração tão amoroso em relação a Jerusalém? Olha aqui. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Aqui, isso aqui, não sei se dá para chamar de doce. Eu aqui aceito dizer que o coração de Jesus aqui era quase como o de uma mãe. Olha, o que está escrito aqui é forte, porque nós vemos na Bíblia aparecer uma figura de Deus Pai. A Trindade, ela é figurada também, entre tantas coisas, ela é figurada por aves. A figura do Pai, a figura de uma ave que representa o Pai, é a figura de uma águia. Nós vimos isso em vários textos. Deus, Jeová, como uma águia. O Espírito Santo também é figurado por uma ave. É uma pomba. E Jesus, o Filho? Jesus, o Filho, é figurado por uma galinha. Pasmem. É que naquela época, a galinha não era um bichinho desprezado como ele é hoje na nossa sociedade. Não havia conotações negativas. Jesus está falando aqui
daquele cuidado que a galinha tinha com os pintinhos. É a isso que está se referindo, a nada mais. A expressão não tem nenhuma outra conotação, a conotação é essa. E olha como Jesus, depois de expressar o seu sentimento, ele profetiza mais uma vez a destruição, tá? E eis que a vossa casa vos ficará deserta. E agora, no versículo 39, ele vai fazer a grande profecia a respeito de Israel. Ele diz: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo o quê? Quando ele diz já não me vereis, ele não está falando que ele ia assumir como um fantasma na hora, porque eles continuaram vendo ele, prenderam ele, crucificaram a ele. Então, a que ele está se referindo? Ele está se referindo a ter atenção dele, a conversar com ele, a tratar com ele como se tratam Deus com seu povo, povo com seu Deus. Esse é o sentido aqui é completamente espiritual. E ele diz que isso vai acontecer numa hora específica. Que hora é essa? Quando venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, isso aqui é uma profecia. Essa profecia está relacionada à conversão de Israel. Vai haver um momento no futuro onde todo o Israel que estiver ainda vivo vai se converter ao Senhor. Eu tenho aqui, para não esticar, porque nós estamos com um monte de texto do Velho Testamento para ler, para não esticar, eu vou só citar para vocês textos que eu tenho à margem escrito aqui, textos paralelos, que tem a ver com o cumprimento dessa profecia. Tá? Eu vou passar para vocês anotarem e lerem depois. Leiam, porque é muito, muito rica, são muito ricas essas passagens. Você pode ler aí, então, Zacarias 8, 23. Zacarias 12, 10. Daniel 9, 24. Joel 3, de 12 a 21. Jeremias 31, de 36 a 37. Deu para acompanhar aí? Se querem que eu repita algum, fiquem à vontade. Nós vamos ler aqui, tá? Mais dois textos, que vocês vão ver a riqueza de como essas coisas ficam claras nas Escrituras. Atos 1, de 6 a 7. Então, nós vamos ler aqui o lugar onde Paulo profetiza, Paulo faz essa mesma profecia de Jesus. Aonde está? Alguns de vocês já sabem onde está a profecia de Paulo, que corrobora o que Jesus está dizendo aí. Escreva no seu papel aí, para depois conferir se você acertou. Mas a discussão de Paulo com a igreja de Roma teve muito a ver com essa problemática. Os judeus haviam sido, num determinado tempo, perseguidos e expulsos de Jerusalém. E judeus que tinham se convertido a Cristo
foram também. E no tempo que ficaram fora, eles perderam os costumes, por assim dizer, de uma vida cristã. Quando Nero volta, quando Nero vai para Jerusalém, Nero descobre que a economia do país... desculpe, eu falei Jerusalém, né? Eu estou falando de quando os judeus foram expulsos de Roma. Tá? E foram expulsos de Roma por um imperador. Depois Nero entra depois e permite a todos os judeus voltarem. Obviamente, porque o Nero descobre o que muita gente sabe que é verdade, mas detesta. Nero descobre que sem judeu a economia não funciona. São os judeus com as ganâncias deles que fazem o mercado girar. Então o Nero chama os judeus todos de volta. E os que tinham se convertido voltam e querem voltar para a igreja. E ali começa o primeiro conflito sério dentro da igreja entre cristãos que vinham do mundo gentil e cristãos que eram judeus. E ali os primeiros sinais da teologia da substituição. Então, o capítulo 9, 10 e principalmente o capítulo 11 de Paulo aos Romanos era para advertir a igreja a não entrar nesse erro da teologia da substituição, que seria um orgulho. Paulo mostra em Romanos 11 como isso seria um orgulho muito grande. E, por fim, ele termina profetizando no capítulo 11, no versículo 25 e 26, ele fala no 25 que há um mistério, que esse mistério vai ser completamente desnudado quando vier a plenitude dos gentios. Ou seja, todos os gentios que devem se converter se convertem, e seria o tempo da plenitude dos gentios. E assim, versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Ok? E aqui é a noção, você vai ver lá em Apocalipse, que diz que eles... está escrito assim, olharão, Apocalipse 1, 7, e fala que todo olho verá. Aí ele diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aqui está fazendo uma referência clara. Quando Jesus aparecer no céu, todo olho o verá. E menciona até quantos o traspassaram. Não deixa claro aqui o que Israel faz. Mas agora está na hora, então, de nós começarmos a ir para o Velho Testamento. Tá? Para começar, então, a ver como as promessas encaixam de forma potente, por assim dizer, em relação a essa visão que estamos vendo no Novo Testamento. Então, nós vimos Jesus dizendo que ia rejeitar não Israel, mas a elite de Israel, os sacerdotes. Lembram que Mateus 21, 45 vai dizer: os sacerdotes sabiam que era a respeito deles que Jesus tinha proferido aquelas palavras, ou seja, eram os sacerdotes, não era a nação toda. A nação não estava sendo rejeitada, estava sendo rejeitado aquele ministério hipócrita dos fariseus
e dos sacerdotes do templo.